Família das Américas, em poucos minutos vamos começar o nosso culto de celebração a Deus com muita alegria. Para você que está acompanhando as nossas transmissões online, seja muito bem-vindo. Deus tem uma palavra poderosa para você. Se você estiver no Facebook, curta o vídeo e compartilhe para que seus amigos participem com a gente. Se você estiver no YouTube, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, curta o vídeo e compartilhe. Também nos procure nas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram e Twitter. Basta procurar por Igreja das Américas. Além destas nossas redes sociais, nós temos o WhatsApp das Américas, onde você pode enviar os seus pedidos de oração e de agradecimento. É também por este WhatsApp que você pode receber as mensagens diárias do nosso pastor J.R. Vargas e ficar por dentro de tudo que está acontecendo na nossa igreja. Para você receber essas informações, você precisa cadastrar o número 99-568-1543 e nos mandar um oi. Deus te abençoe. Bom dia, Igreja das Américas. Vamos ficar de pé, vamos celebrar o nosso Deus. Vamos lá, com muita alegria, cantar ao Senhor. Aquele que nos criou, aquele que nos formou, aquele que cuida de nós, que está cuidando de nós em todo tempo, todos os dias, em todo momento. Vamos lá, vamos celebrar ao Senhor. Você que está em casa também, vamos cantar ao nosso Deus. Bom dia, vamos celebrar o Senhor. Maior que o mais alto monte, mais forte que o poder da morte, constante nas batalhas e aflições, permanece o amor, teu amor nunca falha, jamais acaba e não me abandonará. Teu amor nunca falha, jamais acaba e não me abandonará. Teu amor nunca falha, jamais acaba e não me abandonará. Teu amor, teu amor. Comigo em todo tempo estará, traz conforto e esperança à alma. Não estou sozinho, nele confiarei. Permanece o amor, permanece. Celebra ao Senhor, cante bem forte, vai! Teu amor nunca falha, jamais acaba e não me abandonará. Teu amor nunca falha, jamais acaba e não me abandonará. Teu amor nunca falha, jamais acaba e não me abandonará. Teu amor, teu amor, na morte, em vida, estou confiante e coberto por teu grande amor. Minha dívida pagou, olha aí, e nada poderá nos separar do teu amor. Vamos repetir: na morte, em vida, estou confiante e
jamais acaba e não me abandonará. Teu amor nunca falha, jamais acaba e não me abandonará. Teu amor nunca falha, jamais acaba e não me abandonará. Teu amor, teu amor, o teu amor. Aleluia, Ele é aquele que nunca nos deixou na tempestade ou na dor. Ele sempre está cuidando de nós. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou, o Senhor nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. Incomparável, gloriosa luz. E haverá um fim aos problemas, mas até este dia viverei sabendo que estás aqui. Eu não temerei. Você pode dizer isso comigo? Vamos lá, Jesus junto comigo, vai. Pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei? Vamos lá, levante sua voz, levante suas mãos, renda o seu coração, vai. Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou, o Senhor nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. E haverá um fim aos problemas, mas até este dia te louvarei, te louvarei. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. E haverá um fim aos problemas, mas até este dia chegar te louvarei, te louvarei. Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou, o Senhor nunca me deixou. Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou
posso ver a luz. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até este dia chegar, te louvarei, te louvarei. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até este dia, nós vamos louvando ao Senhor, e Ele vai cuidando de nós, Ele vai tratando o nosso coração. Aleluia, eu te louvarei todo o tempo. Suas vozes. Eu posso ver a luz, canta comigo, que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até este dia te louvarei, te louvarei, te louvarei, te louvarei, te louvarei, te louvarei, te louvarei. Aleluia, queremos te louvar, Senhor, em todo o tempo, na alegria e na dor, Pai. Louvado seja o teu nome, Deus. Vamos agradecer ao Senhor pela nossa vida, nossa casa, nossa família. Tudo isso é presente de Deus para nós. Vamos cantar juntos. Minha vida é um presente teu para mim. Eu só posso agradecer. Minha casa, minha família, tuas bênçãos sobre mim. Eu só tenho a agradecer por tudo que tens feito em mim, as transformações, as libertações. Estou sendo moldado por ti a cada dia. Tu me mostras quem eu sou. Vamos encarar essa verdade. Vamos lá. Sou filho de Deus, amado do Senhor. Nada poderá nos separar. Não posso viver longe do teu amor. Dependo de ti, sou nada sem ti. Minha vida, um presente teu. Minha vida, um presente teu para mim. Eu só posso agradecer. Minha casa, minha família, tuas bênçãos sobre mim. Eu só tenho a agradecer. Transformações, as libertações. Estou sendo moldado por ti a cada dia. Tu me mostras quem eu sou. Sou filho
salvar, ressuscitou, vivo está, morreu na cruz pra me salvar, ressuscitou, vivo está. Sua voz, sou filho de Deus. Nada poderá nos separar. Não posso viver longe do teu amor. Dependo de ti. Sou nada sem ti. A Bíblia diz, eu quero que você repita comigo, dizendo assim: bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo. E todos a uma lhe exaltemos o nome. Deus amado, nós te louvamos, engrandecemos e glorificamos pelo privilégio de estarmos na casa do Senhor, de estarmos na presença do Senhor, de sermos acolhidos pelo Senhor apesar de nós. A tua palavra nos ensina a confessar os nossos pecados ao Senhor, deixar tudo diante do seu altar. Não há nada que nós possamos esconder. Tudo nós devemos apresentar diante do Senhor e ao Senhor confessar os nossos pecados. Fazemos assim de forma individual, pessoal, de forma sigilosa, secreta, mas verdadeira e sincera, declarando diante do Senhor a nossa necessidade de perdão. Sem o perdão, nós não temos como viver. A angústia resultando do pecado consome a nossa alegria, arranca a nossa esperança e dissipa a nossa vida. Por isso, ao confessar, nós encontramos o privilégio da graça. E agraciados pelo Senhor, somos levantados pelo Senhor para vivermos uma nova vida na presença do Senhor. Por isso, como família da fé, embora individualmente nós declaremos diante do Senhor a nossa necessidade de perdão, nós declaramos comunitariamente a bênção da graça sobre cada um de nós. Que esta graça maravilhosa encha o coração de cada um de nós, a fim de que em todo momento da nossa vida, reconhecendo os feitos do Senhor, possamos agir como o salmista, possamos bendizer o nome do Senhor para sempre, e com alegria no coração, oferecendo ao Senhor um culto na manhã desse dia, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o povo do Senhor seja edificado,
para que cada um de nós seja abençoado em nome de Jesus. Amém. Meu irmão e minha irmã, pode se assentar. Dê uma olhadinha para as pessoas que estão próximas a você e agradeça por 2 bênçãos que Deus nos concedeu hoje. 2 bênçãos extraordinárias. A primeira, a bênção do perdão. A segunda, da graça. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeitai, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeitai, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir.
Como é bom a gente falar de amor e deste amor que vem do Pai para cada um de nós e é manifestado de maneira tão graciosa a cada dia, diante de gestos de amor que Deus tem revelado a cada um através da sua graça e do seu amor. Duas ações de Deus já foram reveladas hoje aqui, através do reverendo Everaldo, o amor e a graça dele, que se renova a cada dia. E eu quero ler com você um texto que se encontra no livro de Salmos, no capítulo 78, no versículos 23 até o versículo 25, que retrata e registra um momento muito importante na vida da história do povo de Israel, que fala deste cuidado de Deus, que fala deste amor de Deus para com a vida do seu povo. Um Deus que preserva, um Deus que cuida, um Deus que ama, um Deus que revela o seu amor com o seu cuidado diário a cada um de nós. E aqui no versículos 23 a 25 diz assim: nada obstante, ordenou as alturas e abriu as portas dos céus. Fez chover maná sobre eles, para alimentá-los, e lhes deu cereal do céu. Comeu cada qual o pão dos anjos, enviou-lhes ele comida a fartar. O nosso Deus fez isso, e o nosso Deus faz isso. E quando a gente olha para a vida da igreja, o propósito de Deus de continuar manifestando o seu amor ao seu povo, Deus usa a vida da sua igreja, que somos nós. A nossa igreja ela tem desenvolvido um trabalho lá no sertão da Bahia, especificamente nas cidades de Brotas de Macaúbas, Ipupiara, Ibotirama e também na cidade de Oliveira dos Brejinhos. Cada cidade tem povoados. Essas cidades são cercadas por povoados. Povoados são lugares mais distantes da cidade, afastados por estradas de chão, com um acesso muito difícil, locais onde comunidades vivem em torno de 500 pessoas, 300 pessoas, e às vezes comunidades que se juntam próximas uma da outra, em torno de 2.000 pessoas. Nós estamos começando um trabalho numa vila chamada Vila Ibepetum, lá em Ipupiara, e essa vila tem em torno de 2.000 pessoas que cercam, né, esses povoados, e em torno desses povoados não tem nenhuma igreja evangélica. Então nós temos 2.000 pessoas morando nesses povoados, um próximo do outro, e nesses povoados não tem uma igreja evangélica. Aliás, não tinha, porque já estamos nos reunindo debaixo de uma árvore, em torno de 70 crianças e 40 adultos, todos os sábados. Nosso missionário realiza um trabalho lá. Esse trabalho é em parceria com Comipres. Junto com Comipres, nós temos 25 igrejas que participam desse projeto, e a nossa igreja é uma dessas igrejas que participa. E também um trabalho em parceria com a Junta de Missões Nacionais, que tem colaborado nesse trabalho. A nossa igreja tem feito um investimento mensal, um recurso financeiro mensal, para que esta obra possa dar continuidade para o sustento de 14 missionários que trabalham nessas cidades e nestes povoados. Nossa igreja, nós tivemos uma caravana. A princípio ia ser uma caravana de 4 pessoas, mas aí juntou comigo o Almir, o André e o George. Eu disse: pastor, a gente quer ajudar o senhor. O que nós podemos fazer? E eles fizeram tudo. Eles assumiram cada uma área, cada uma função, e o trabalho que a gente realiza aqui no Conexões, que são comunidades carentes aqui do Rio, nós juntamos essa turma, e hoje, a gente, retornando do projeto,
nós realizamos um projeto em que nós levamos lá praticamente um ônibus aqui da nossa igreja. Foram 20 e poucas pessoas, quase 28 pessoas que participaram desse projeto, que saíram aqui do Rio de Janeiro, foram para Vitória da Conquista, de Vitória da Conquista rodaram em torno de 500 quilômetros até as cidades e também aos povoados, e atendemos 3 cidades. Ao todo, foram 550 atendimentos. Então, ao longo dos 3 dias que nós realizamos o trabalho, foram 550 atendimentos. Atendimento médico, odontológico, atendimento também na área social, né? Nós tivemos lá medição, aferição de pressão, fizemos trabalho de evangelismo, nós fizemos um trabalho lá que nós tivemos um curso de doceiras, lá está bombando, nós temos 8 mulheres que já estão produzindo doce e vendendo doce, que aprenderam a fazer com a Camila aqui da nossa igreja. Então, nós tivemos com a caravana, assim, uma turma muito animada, uma turma muito disposta, um grupo de missionários que incendiou o sertão e pôde visitar lugares que o Evangelho ainda não tinha, inclusive, chegado. Então, são povoados distantes, e a gente vai ter alguns vídeos ao longo desse período, e o primeiro vídeo que a gente queria mostrar para vocês do trabalho que foi realizado, foi o trabalho que nós realizamos através do time de odontologia. E vocês vão ver. E aí você pode perguntar, mas pastor, como é que a gente pode contribuir com este trabalho? E muitas pessoas fazem essa pergunta, e a resposta é, através dos dízimos e através das ofertas. E é através desses recursos que nós temos realizado, mantido o trabalho lá com ofertas mensais, com a parceria que nós temos, com ajudas pontuais que os missionários tanto precisam e carecem, e a nossa igreja tem sido parceira neste trabalho, e irmãos da nossa igreja têm investido, indo nesse local. E a outra pergunta é, quando vai ter o próximo? Quando que nós vamos realizar o próximo? Deus proverá. Então, a gente vai estar falando. Eu peço aos irmãos que estejam em oração, e a gratidão aqui em nome do Comipres, ao Conselho da Igreja, a todos os irmãos que participaram desta ação. Que nós possamos nos juntar a cada dia, para que esse amor de Deus seja levado de maneira prática a esses nossos irmãos que lá ficam. E aí, no versículo que nós lemos, ele vai dizer, fez chover maná sobre eles, para alimentá-los, e lhes deu cereal do céu. E todas as pessoas que vinham agradecer a gente, nós sempre dissemos para eles, olha, agradeça a Deus, porque se nós estamos aqui, foi Deus que nos trouxe. Olha, assista esse vídeo e esteja em oração por esse projeto. Estava conversando com o doutor Yuri aqui, então eu estava agradecendo a ele pelo movimento de vocês, porque só Deus mesmo para recompensar vocês, isso que vocês estão fazendo. A gente encontra uma carência, né, generalizada, né? A maioria das pessoas que chegam aqui já chegam por um atendimento crítico, né? Que é a extração, são alimentos que já estão completamente comprometidos e perdidos, né? Então, assim, como a gente não pode fazer uma sequência no atendimento, a gente não tem como fazer a sequência no atendimento, ou seja, acompanhar, porque é uma ação social e ela se dá num dia só. Inclusive, eles preferem que elimine o problema, que geralmente chegam aqui com dor, e aí a gente faz a extração, mas também fiz restaurações, profilaxia, né, limpeza, e orientando, né?
E ao final do atendimento a gente está doando a ele um kit, né? Um kit de escova, com fio dental e dentifrício, né? Porque é um movimento que vocês vieram de tão longe, sem saber o que vinha pela frente, sem saber quem ia encontrar, como iam ser tratados, como iam ser recebidos. Às vezes até as dificuldades das estradas, de se acharem. Como vocês são muita gente, então vocês acabam até se perdendo, se desagarrando um do outro. Então tem que sair o outro atrás para localizar o outro, para pegar aquela, como diz, aquela ovelhinha desgarrada, né? Que a gente costuma falar. Então somente Jesus para recompensar vocês. Mas ter vindo trabalhar no sertão na área de odontologia trouxe assim um divisor muito grande, porque existe uma carência muito exacerbada assim, de tratamento odontológico, né? E a gente devolver um sorriso para uma pessoa que muitas vezes na hora de falar coloca a mão na boca, né? Que muitas vezes deixa de sorrir porque tem um dente estragado, e a gente poder trazer de volta, né, a alegria de sorrir para essas pessoas é algo que a gente realmente, assim, é muito prazeroso. A gente sente que é Deus abençoando através da nossa profissão, do nosso trabalho. Enquanto a gente está atendendo ali o paciente, a gente aproveita que ele está de boca aberta, não pode falar nada, a gente aproveita e começa a falar de Deus, a falar do amor de Deus pela vida dele, por que a gente está aqui. Muitos perguntam, por que vocês estão aqui? Estão vindo de tão longe, para quê? Né? A gente fala, olha, é Deus que mandou a gente aqui para cuidar de você, para tratar, né, do seu sorriso, da sua boca, dos seus dentes, e o que nos move é Deus. O mais importante ainda é trazer esse sorriso para o coração, que só Jesus é que pode dar. E o meu Deus não falha. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá.
estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada e o meu Deus não falha. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá quando azeite e a farinha faltar, quando minha força se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá quando azeite e a farinha faltar, quando minha força se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá. Amém. Existem várias formas de evangelização. Existe a forma evangelismo explosivo, que é aquele que a gente vai para a rua, faz aquele evangelismo, e tem o evangelismo cirúrgico. A Glícia relatou o evangelismo cirúrgico, a pessoa deitada na cadeira de um dentista, pega-se uma seringa com anestésico e faz uma seguinte pergunta para a pessoa: você aceita Jesus ou não? Mas um dos testemunhos que nós ouvimos foi do seu Bartolomeu. Seu Bartolomeu nos impressionou muito, porque nós perguntamos para o seu Bartolomeu: Bartolomeu, tem alguma igreja evangélica aqui na região? Ele falou assim: não, não tem. Tem só a católica que fica aqui. Eu disse: mas nenhuma evangélica? Aí ele chegou e falou assim: a única igreja evangélica que tinha aqui, a única evangélica que tinha aqui, morreu, que era a minha mãe. Eu falei assim: a mãe do senhor era evangélica? Eu disse: era. Muito devota a Deus. Eu falei assim: então quer dizer que nós viemos aqui para encontrar com o Senhor como resposta de oração da mãe do Senhor, que fez há tanto tempo atrás, para falar do amor de Deus mais uma vez para o Senhor.
ver aquele senhor chorando, lembrando das vezes, das horas que a mãe dele passou em oração por ele, pela família dele, e vamos nós lá, e ele falou assim: pastor, a partir de hoje tem um outro evangélico aqui nesse lugar, sou eu, e a minha casa está aberta para vocês reunirem e fazer o culto da igreja de vocês. Ele, aliás, da nossa. Então, quer dizer, Deus, ele realiza uma obra. A gente não sabe por que fomos lá nessa comunidade de Canabrava realizar esse trabalho para que a ação de Deus fosse manifesta. E mais uma vez eu digo, tem muitos lugares que nós precisamos ir. Tem muitos povoados ainda que nós precisamos alcançar. E nós fazemos isso através dos nossos missionários. Nós precisamos de mais missionários e precisamos sustentar mais missionários. E como é que a gente faz isso? Com recurso financeiro. Lá na saída tem um gasofilácio, na frente sua, no bolso da frente, tem o QR Code que fica fácil para poder você ofertar e dizimar ao Senhor, para que esse trabalho nós possamos alcançar ainda mais povoados, ainda mais famílias, e possamos divulgar e proclamar a palavra salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos orar nesse momento, o presbítero Ronaldo vai orar, pedindo a Deus que Deus continue dando à vida da Igreja das Américas essa visão missionária e esse agir missionário, que Deus possa levantar homens e mulheres para poder realizar a sua obra, não só no sertão, mas a começar aqui na cidade onde nós estamos. Aqui nós estamos fazendo missão. Aqui há todo um investimento da igreja para que a palavra de Deus chegue até a sua casa. Há todo um investimento. E fazemos isso de que forma? Através dos nossos recursos. Vamos orar para que Deus continue nos dando essa visão. Vamos orar. Pai bondoso, Deus de misericórdia, nós somos gratos, Senhor, porque nos presenteias cada vez mais com o Teu amor, Senhor, nos nossos corações. Tu te revelas, Senhor, revelas a nós a Tua vontade, Senhor. Nós te agradecemos por poder participar. É um privilégio muito grande participar da Tua obra, meu Pai. O Teu povo está diante de Ti, alegre, Senhor, querendo participar, consagrando as suas vidas, Senhor, consagrando as suas ofertas, Senhor, a Ti, Senhor. Multiplica-as, Senhor, para que nós possamos alimentar cada vez mais essa obra, Senhor. Podemos participar com alegria e com amor. É o que nós já te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, Pai. Amém. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em seus braços de amor. Ainda que eu ande por desertos e vales, não temerei, pois eu sei que estás comigo. Teu cuidado de estar ao meu lado, tua bondade a me seguir para sempre. Estarei contigo para sempre. Estarei contigo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em seus braços de amor. Ainda que eu ande por desertos
estarei contigo. Meus irmãos e minhas irmãs, bom dia! Bom dia para as meninas. Bom dia para os meninos. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família em nome de Jesus. Dos personagens do Antigo Testamento, um dos mais conhecidos, sem a menor dúvida, é Davi. Davi é bem chamado de Rei Davi, uma pessoa extraordinária, extraordinária. Os relatos sobre a vida dele dão conta de histórias impressionantes, episódios impressionantes, relatos impressionantes, etapas impressionantes ao longo de toda a sua história. Ele é lembrado até hoje como alguém importante para a história de Israel e de alguma forma importante para toda a história, uma vez que ao nos depararmos com o seu nome, nós vamos nos lembrar de alguns textos bíblicos, como por exemplo o livro dos Salmos. Quantos salmos são importantes para a nossa edificação? Há muitos anos as pessoas diziam que o meio da Bíblia era o Salmo. Depois vieram as anotações e tudo, virou, mas todo mundo tem um salmo de preferência. Alguns gostam muito do Salmo 23, outros gostam muito do 91, deixar aberto inclusive. Outros se lembram do 121, do 122. Cada um de nós vai lembrando, e à medida que a gente vai lembrando, a gente vai vendo como Davi, como os salmos, não só apenas os salmos dele, mas os outros salmos, a coletânea de salmos, como é importante para a nossa vida nós lembrarmos de pessoas preciosas. Agora, tem um detalhe que eu queria compartilhar com você. Toda análise biográfica na Bíblia, passa sempre pela presença de Deus. Nós sempre analisamos alguém da Bíblia a partir da presença de Deus. Ou seja, quando nós falamos sobre Rainha Esther, por exemplo, uma mulher extraordinária, belíssima, ocupou um lugar prioritário num tempo precioso do reino do Senhor, do povo de Deus, a ponto de dizer uma frase curiosa: será que foi para esta hora que o Senhor me levantou, me trouxe até aqui? E ela diz uma frase linda: olha, se eu perecer, pereci. Quando falamos sobre ela, nós podemos dizer que ela era isso, era aquilo, mas é sempre a partir da perspectiva divina. O que Deus fez na vida do povo através de Esther, e não algo centrado no ser humano. Qual é a diferença disso? A diferença é que isso nos ajuda a entender não apenas a Bíblia, mas a nossa vida hoje. A gente passa a ter uma perspectiva onde Deus está no centro e não o ser humano. Quando nós somos reformados pela palavra do Senhor, nós temos uma teologia saudável que nos leva a ver todos os livros da Bíblia a partir de Cristo. E temos assim uma visão cristocêntrica. Cristo é o centro dessa nossa história. Aliás, a Bíblia conta uma única história. A história da redenção. E Davi faz parte da história da redenção. Há um texto em Atos dos Apóstolos, um texto bastante importante, 13, versículo 22, que diz assim: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Atos 13 declara que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi fez coisas erradas. Eu acho que você deve ter conhecimento de algumas delas. Aliás, sobre ele, raramente alguém conta uma história boa sem contar os pontos fracos dele, mais ou menos como acontece com a gente também. Davi foi alcançado pela graça do Senhor. Davi foi perdoado. Davi foi impactado pelo Senhor e Deus foi ao longo do tempo moldando o coração dele. O coração de Davi não nasceu pronto, como o seu não está pronto, o meu não está pronto. Ao longo da nossa caminhada de fé, o Senhor vai moldando, é assim que o Senhor faz. Ao longo do tempo, o Senhor foi moldando o coração de Davi. Ao longo do tempo, o Senhor vai moldando o nosso coração à medida que a gente caminha com Ele, à medida que a gente conversa com Ele,
à medida que a gente ouve a voz de Deus, à medida que a gente obedece ao Senhor, nós vamos aprendendo lições extraordinárias. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 18. Abra a sua Bíblia comigo. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 16. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 18. Um versículo nos norteará para a gente conseguir entender algumas dessas lições importantes para a nossa vida. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo de número 18. Ao longo da jornada, nós somos moldados pelo Senhor. Ao longo da jornada, nós somos preparados pelo Senhor. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo. Vamos ler juntinho comigo? Diz assim a palavra de Deus. Então respondeu um dos moços e diz, o que ele disse aí? Conheço um filho de Jessé, o belemita. Belemita é quem é de Belém, tá? O belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 18. A primeira lição que eu queria deixar com você, e que fez com que Davi tivesse o seu coração moldado ao coração de Deus, é que Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Você pode repetir comigo essa frase? Deus está trabalhando. Há um salmo que diz, Salmo 121, versículo 4, que diz que Deus não dormita nem dorme o guarda de Israel. Deus está trabalhando, a gente pode não ver, a gente pode não perceber, a gente pode não trazer isso como uma coisa concreta, como um relatório que Deus está apresentando das suas atividades, das suas ações. Deus está trabalhando, a despeito de todo e qualquer desconhecimento de nossa parte, Deus está trabalhando. A história de Davi mostra para a gente que Deus estava trabalhando nele, antes de Davi ter consciência de que Deus o queria como um grande rei de Israel. Deus deu a ele um talento musical. Talento musical é algo que Deus dá para alguns. Louvado seja o nome do Senhor por aqueles que receberam essa bênção. Versículo 18, capítulo 16, diz de maneira clara e objetiva que ele sabia tocar. O talento musical abriu as portas para Davi servir ao rei Saul. Ele aprendeu a tocar harpa, um instrumento dificílimo, dizem os especialistas. Ele aprendeu a tocar harpa, e esta harpa, esse talento, esse aprendizado, foi muito útil quando Saul estava perturbado, emocional e espiritualmente perturbado. Ele precisava de alguém que pudesse acalmá-lo. Esse versículo 18 que nós acabamos de ler, ele aponta para isso. Alguém indicando Davi como instrumentista, como harpista, para tocar a harpa, para acalmar o coração de Saul. Esta ação divina precede a necessidade. Quando houve a necessidade, Davi já sabia. O saber antecipado, o saber anterior mostra que Deus estava trabalhando. Quando essa porta fosse aberta lá na frente, e ainda que ele não tivesse nenhum conhecimento, informação sobre esse assunto, o Senhor já havia dado, já havia ministrado, já havia concedido a ele a bênção do talento musical. A harpa, saber tocar, abriu as portas para Davi. Isso mostra que Deus está trabalhando. A sequência do versículo aponta para é forte e valente homem de guerra. Forte e valente homem de guerra. Durante a caminhada dele, ele foi como filho mais moço, recebendo do pai e dos seus irmãos mais velhos a orientação, a disciplina, para que ele pudesse aprender a apacentar as ovelhas. E apacentar as ovelhas era também tomar conta das ovelhas, era proteger as ovelhas, era livrar as ovelhas dos lobos. Existem lobos por todas as partes naquela região.
As ovelhas, elas podem ser tomadas a qualquer instante, mas lá também, como o texto nos conta, existem leões, existem ursos, ou seja, quando você imagina essa circunstância, você percebe a importância do aprendizado dele para defender aquelas ovelhas. Ele aprendeu com seu pai, eles aprenderam com seus irmãos, e ele aprendeu nessa soma. Pai e irmãos passaram a ensiná-lo exatamente por ser o filho mais moço. Quando você for ler aí, pode acompanhar comigo, versículo 34 do capítulo 17, olha aí, capítulo 17, versículos 34, 35 e 36, traz uma síntese de suas batalhas, dizendo que Davi, veja, apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, o que ele fez? Diz a Bíblia: eu saí após ele e o feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. Teu servo matou tanto o leão como o urso. Quando a gente lê esse texto, imagina na prática lá, na realidade daquele dia, daquele instante onde houve esse enfrentamento, você para pensar e diz: meu Deus do céu, se ele fosse um despreparado, ele teria morrido. Se ele não fosse preparado pelo seu pai e pelos seus irmãos, se ele não tivesse sido treinado ao longo daquele tempo, se ele não tivesse sido preparado para aquele momento, daquele enfrentamento, ele teria sucumbido. Eu só posso dizer a vocês que mesmo que Davi não soubesse para o que Deus o estava preparando, para ser um grande rei de Israel, Deus estava trabalhando. O texto continua. Diz que ele era sisudo em palavras. Isso quer dizer que ele falava bem. Ele era de boa aparência. Os textos produzidos por Davi, em especial os textos poéticos, mostram a sua habilidade com as palavras. A gente não sabe o processo do aprendizado, mas ele foi desenvolvendo ao longo do tempo uma habilidade para escrever, uma habilidade com as palavras. E essa habilidade que foi desenvolvida ao longo do tempo fez com que ele pudesse escrever textos extraordinários, textos poéticos apaixonantes, textos altamente edificantes para a nossa vida, textos que embalam a nossa fé, textos que alimentam a nossa vida espiritual, textos da palavra de Deus que estão aqui, inspirados pelo Espírito Santo do Senhor e que trazem para nós uma habilidade preciosa na forma como ele escreve. O desenvolvimento dos textos dele, a sua habilidade com as palavras. Ele não sabia para o que seria, mas Deus já estava preparando, porque Deus estava trabalhando nele para, através dele, trabalhar na história. Termina esse versículo 18 dizendo: o Senhor é com ele. O Senhor é com ele. E aqui está a essência do plano divino na vida de Davi. Deus está trabalhando nele. Deus depois vai trabalhar com ele. Primeiro Deus trabalha nele, depois Deus trabalha com ele. Deus sempre trabalha na gente. O trabalho de Deus visa nos preparar para algo que a gente não conhece, que a gente não sabe. Para muita gente, o trabalho de Deus é um trabalho distante, silencioso. Mas quando a gente caminha na presença dEle, quando nós estamos com o Senhor, conversando, compartilhando, adorando, servindo, caminhando na casa do Senhor, nós vamos observar que Ele estará nos preparando para os dias, às vezes, maus. Dias difíceis, dias sofridos, dias intensos, onde se não fosse a graça de Deus e o trabalho dEle na nossa vida, nós não suportaríamos. Deus trabalha em nós, nos preparando para a sua obra. Eu vejo esse texto e eu penso: meu Pai do céu, ele aprendeu coisas extraordinárias, aprendeu a música. Enquanto músico, o Senhor abriu as portas para ele, lá no palácio. E lá no palácio ele conheceu os bastidores do palácio. Lá no palácio ele teve acesso a Saul. Este acesso que depois será fundamental para que ele possa vencer o gigante Golias. O Senhor estava trabalhando nele, permitindo que ele aprendesse a lutar, aprendendo a defender aquelas ovelhas, os cordeiros que não conseguem se defender e que ele precisa tomar conta delas.
que ele não pode se contentar, não, eu tenho aqui 100 ovelhas, mas aquela que está indo lá, menos uma, não, ele vai em busca delas, ele tira da boca do animal. Esta descrição é a descrição de alguém que vai defender o povo de Deus, alguém que vai defender o reino de Deus, alguém que vai defender o próprio Deus, mas não apenas isso, Deus estava trabalhando nele, para depois trabalhar com ele e a partir dele na vida de tanta gente. A habilidade com as palavras, a habilidade dos seus textos, a intimidade dele com Deus, o Senhor estava trabalhando nele. A gente precisa aprender uma coisa, irmãos, que Deus está trabalhando na gente. Deus quer trabalhar com a gente. Deus quer trabalhar através da gente. Você pode não ver, mas Deus está trabalhando. Pode falar comigo essa frase? Você pode não ver, mas Deus está trabalhando. Ele trabalha para que seus propósitos sejam cumpridos. Diz um clássico da música cristã contemporânea, não sei se você conhece. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um, quase um rap, né? Seria muito para ti, é meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho? Deus está trabalhando. Ainda que você tenha pela frente um Golias, que a sequência do texto, capítulo 17, é o desafio do Golias. Nessa série, chegamos ao ponto desse grande embate, um dos momentos mais marcantes, históricos da vida dele. Vai enfrentar um gigante, mas essa talvez não tenha sido a sua maior dificuldade, porque ele enfrentou as dificuldades das palavras. E eu quero declarar aqui que há poder na palavra do Senhor. Pode falar comigo? Há poder na palavra do Senhor. As palavras têm muita força, né? As palavras podem construir. As palavras podem destruir. As palavras podem abençoar, podem amaldiçoar. As palavras nos despertam. As palavras nos jogam na lona. Algumas palavras são importantes para a gente identificar. O filisteu trouxe aqui no capítulo 17, versículos de 8 a 11, algumas palavras que ecoaram como trovões na tempestade. Veja o que diz o versículo 8 até o versículo 11. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul, leia comigo a última parte. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, o que aconteceu com eles? Espantaram-se e temeram muito, tremeram na base. As palavras do filisteu geraram espanto, geraram medo, geraram todas as dificuldades diante deles, principalmente porque vinha dos lábios de um gigante, que era um duelista. Se ele era um duelista e estava vivo, Davi foi a mando de seu pai, levar alimento para os seus irmãos, e é o comandante de 1000 soldados, como o texto diz, além de buscar notícias. Nesse contexto, quando ele chega, ouve isso, ele escuta também que há uma promessa, há uma recompensa, há uma proposta de recompensa para aquele que vencesse o gigante. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 25. Leia comigo aí. A quem o matar, o que vai acontecer? O rei, capítulo 17, versículo 25. A quem o matar, o rei o cumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai
isentará de impostos em Israel. E ele buscou mais informações. É isso mesmo, gente? Aí ele se encontra com seu irmão, Eliabe. O Eliabe o escuta, o Eliabe o vê. Eliabe é aquele primeiro irmão, o irmão mais velho, que na semana passada nós fomos lá na casa deles, não sei se vocês se lembram, quem estava aqui, e que ele era o irmão mais velho e que Samuel achou que ele fosse o rei escolhido, por ser o mais velho, o mais forte, o mais preparado para a guerra. Eliabe, portanto, foi preterido, guarde isso. Uma pessoa preterida, ela tem palavras pesadas para aqueles que ao seu redor estão. Olha o que diz a Bíblia. O capítulo 17 que nós estamos lendo, versículo 25 é esse que fala sobre as promessas aqui de recompensas. Então, o irmão dele, o Eliabe, disse para ele no capítulo 17, versículo 28, ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi. E ele disse, o que ele disse? Leia comigo. Por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Eliabe foi duro com as palavras ao julgar a presença de Davi ali. Ele o chamou de presunçoso, ele o chamou de maldoso e ainda de irresponsável, porque deixou as ovelhas do seu pai lá. Embora Davi tenha deixado outras pessoas tomando conta daquelas ovelhas, ele não tivesse essa informação. Então, de cara, ele chama Davi de presunçoso e de maldoso, sem saber o que Deus estava planejando e o que Deus já havia preparado e o que Deus estava trabalhando. O coração dele projeta essa fala. Então, são dois discursos pesadíssimos aqui. O primeiro, do filisteu, o desafio. As pessoas temeram muito e se espantaram. Agora vem Eliabe, que olha para ele e diz, você é maldoso, você é presunçoso, você é um irresponsável. Se até aí já estava ruim, tem mais uma. Capítulo 17, versículo 33. Capítulo 17, versículo 33. Ele vai até o rei Saul. Lembra da harpa? Lembra que ele tocava a harpa para o rei? Talvez essa tenha sido a porta que Deus abriu para que ele pudesse ter acesso direto ao rei. É uma grande possibilidade. Davi, então, vai até o rei e se dispõe a lutar contra o gigante. Veja a palavra que o rei declara para ele, capítulo 17, versículo 33. Porém, Saul disse a Davi, contra o filisteu, não poderás ir para pelejar com ele. Por quê, hein? Tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Aqui nós temos duas coisas. O primeiro, a idade. O segundo, no capítulo anterior, quando nós vimos que ele era apontado como mais moço, ele também era visto como o menor, como o mais frágil. Exatamente por conta disso, o texto nos mostra que ele, mais uma vez, recebe uma palavra contrária. Recebe uma palavra de morte, uma palavra de destruição. Uma palavra para inibi-lo, para conduzi-lo à timidez, não ao avanço da sua vida. Deus deu a ele a oportunidade de ouvir três palavras. As palavras do filisteu, as palavras proferidas naquele instante por Eliabe e as palavras proferidas por Saul. Todas elas potencialmente fortes para detê-lo. Todas elas com um potencial para quebrar a sua vida. Todas elas com um potencial para inibi-la. Todas as vezes, todas as palavras que ele recebeu, o jogaram na lona. Todavia, o Senhor estava com ele, porque Deus estava trabalhando no coração dele. Aí que entra a força da palavra de Deus. Todas as vezes que houver um confronto entre as palavras humanas e as palavras divinas, certamente a palavra divina terá vitória. A palavra divina ela vai superar. Todas as vezes que nós dermos ouvidos à palavra do Senhor, nós vamos perceber que o Senhor é aquele que vai nos despertar, vai nos levantar, vai nos sustentar e vai nos fazer avançar. Veja o que diz Davi em sua resposta. Aí no capítulo 17, versículos 45 a 47, quando ele vai verbalizar diante do gigante a sua palavra, a sua reação, ele fala não daquilo que ele ouviu simplesmente com os seus ouvidos, mas ouviu com o coração.
aquilo que ganhou força na sua vida e na sua vida espiritual, na sua vida prática e na sua vida espiritual. Diz aí o texto: Davi, porém, disse ao filisteu, leia comigo, 45 a 47, tu vens contra mim com o quê? Com espada e com lança e com escudo. Eram essas as armas ou as ferramentas dele. Continue. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra e Ele vos entregará nas nossas mãos. Sabe como ele enfrentou as palavras que foram atiradas contra ele? Com a palavra do Senhor, com a experiência da caminhada com Deus, com aquilo que ele ouviu da parte do Senhor através das pessoas que com ele andavam, as pessoas que puderam influenciá-lo espiritualmente. Foi com a palavra do Senhor que ele reagiu. Da mesma forma, Jesus, quando é tentado, ele responde com a palavra. Todas as vezes que se levantam palavras contra nós, contra você, contra mim, contra qualquer um de nós, a nossa reação é por meio da palavra do Senhor. Ainda que as palavras tenham força, o poder maior está na palavra do Senhor. Amém? Por fim, meus irmãos, o final dessa história, você já sabe. Ele vence a batalha pela graça de Deus, ele declara isso algumas vezes: o Senhor me dará, o Senhor me dará, o Senhor fará. E a terceira e última lição é que a confiança em Deus nos faz seguir em frente. A confiança em Deus nos faz seguir em frente. A gente não para. Deus está trabalhando. Eu posso não ver, mas posso afirmar. Para chegarmos até o dia de hoje, Deus esteve trabalhando na sua vida. Para chegarmos até aqui, Deus esteve trabalhando com a gente. Para chegarmos até lá, Deus vai continuar trabalhando na gente. As palavras podem ter força, elas podem ser poderosas, elas podem nos magoar, elas podem nos ferir, elas podem nos humilhar, elas podem acabar com a nossa vida, mas a nossa reação a essas palavras será sempre pela palavra do Senhor, porque há poder na palavra do Senhor. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. É por meio da palavra que Ele trabalha em nós. Quem vive da palavra do Senhor não vai esmorecer por causa das palavras dos homens. A chama que incendiou a reforma protestante, o maior avivamento de todos os tempos, se deu por causa da palavra do Senhor. Sabe como é que a gente responde às tentações? Com a palavra do Senhor. Sabe como a gente responde às provações? Com a palavra do Senhor. E eu não posso me esquecer. Deus está trabalhando. A gente, quando passa por um perrengue, que é uma expressão muito nossa aqui, a gente acha que Deus deixou a gente. Eu já ouvi isso várias vezes. Deus se esqueceu de mim. Deus não me ama tanto. Se amar, ama mais a fulana, Beltrano, Ciclano. A gente tem a mania de achar que a vida do outro está melhor do que a nossa vida. Muitas pessoas disseram coisas estranhas a nosso respeito. Você já foi julgado só pela sua aparência. Você foi julgado pelas suas vestes, pelo lugar que você mora. Você já foi julgado se você fala bem, se você não fala bem. Suas notas são boas, se não são boas. Se você faz isso bem, se não faz isso bem. Nós somos julgados o tempo inteiro. As palavras, às vezes, nos machucam. Algumas pessoas ouviram palavras de morte desde a sua infância. É sofrido ouvir alguém que diz o que ouviu durante
a sua infância, adolescência, juventude, ouviu numa briga de casal uma palavra terrível. E a única forma da gente resistir, para que isso não nos abale, é por meio da palavra do Senhor. Eu quero orar com você. E quero dizer a você que ainda que você não veja, ainda que você não perceba, Deus está trabalhando. O talento que Deus te confiou tem um propósito. O talento que Deus te confiou tem uma razão. O talento que Deus te deu tem um motivo. O talento da música, o talento da harpa, o talento poético, a habilidade com as palavras, tinha um propósito de Deus na vida dele. E através desse propósito de Deus, as coisas do Senhor foram acontecendo lá. Mas eu quero dizer a você que Deus também nos prepara para a guerra. Deus nos prepara para os momentos sofridos. Deus nos prepara para os momentos difíceis. Deus nos prepara para as provações da vida, porque Deus está trabalhando. Quando você achar que as coisas não estão acontecendo, quando você, enfim, no coração imaginar que a obra de Deus está tão distante de você que parece que Deus se esqueceu de você, lembre-se disso, Deus está trabalhando. Quando as palavras te confundirem, quando o discurso for para te derrubar, para te destruir, para te jogar no chão, lembre-se, há poder na palavra do Senhor. Não foi o discurso do Filisteu, não foi o discurso do Eliabe, não foi o discurso de Saul que fez com que Davi se esmorecesse, desistisse. Pelo contrário, Deus estava trabalhando nele a sua palavra. E é em nome do Senhor que ele foi enfrentar. Em nome do Senhor. E daí, gente, é simples. É muito simples. A confiança em Deus nos faz seguir em frente. Quero convidar você que quer oração por esse motivo específico, deixe seu lugar e venha aqui à frente, nós vamos orar juntos. Se você tem algum motivo para suplicar ao Senhor, dentre as suas súplicas que estão sendo feitas, é a hora de nós orarmos juntos. Se tiver motivos especiais para agradecer, pode vir à frente. Nós vamos orar juntos agora em nome de Jesus. Por quê? Porque Deus está trabalhando. Posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá, minha fé será recompensada e o meu Deus não falha. Posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. Olho para o alto, então
verá. Nosso Deus e Pai, nós oramos em nome do Senhor Jesus, Pai. E nós pedimos que a ministração do Senhor seja sobre cada um de nós. Teu Espírito Santo sonda cada coração. O Senhor nos fala, o Senhor conversa com a gente. E eu quero pedir ao Senhor que o Senhor ministre ao nosso coração o que nós mais precisamos nessa hora. Para muitos de nós, lembrar que o Senhor está trabalhando enche o nosso coração de esperança. Porque os dias podem ser maus, as provações podem ser pesadas, as tentações podem ser difíceis de resistir. Mas como aprendemos na palavra do Senhor, é por meio da palavra do Senhor que nós vamos dizer não à tentação. É por meio da palavra do Senhor que nós seremos fortalecidos para que a provação seja vencida em nome de Jesus. É por meio da palavra do Senhor que nós vamos nos lembrar que o Senhor sempre esteve trabalhando na nossa vida. Lá no passado, o Senhor nos deu aquele talento, aquele dom, aquela oportunidade para esse momento. O Senhor nos permitiu enfrentar uma dificuldade no passado e vencê-la pela graça do Senhor, para que hoje sejamos fortalecidos, lembrando que o Senhor que esteve ao nosso lado no passado, estará ao nosso lado para sempre. Deus querido, o Senhor continua trabalhando, e o trabalho do Senhor permite que nós venhamos a descansar, porque existem coisas que nós não podemos fazer, mas o Senhor faz em nós. Em nós, o Senhor continua a trabalhar na gente, e o seu trabalho é poderoso, seu trabalho é eficiente, o seu trabalho é customizado, vai diferente para cada um de nós. Paizinho, trabalhe também com a gente, usa as nossas vidas como o Senhor usou a vida de Davi. O Senhor trabalhou nele com o talento da música, o talento poético, com o talento para guerrear, e depois, através dele, com ele, na vida de tanta gente como a gente hoje, que pode lembrar essa história, pode relembrar os textos poéticos de Davi. Paizinho, usa as nossas vidas para abençoar a vida de outros, que as nossas lutas do passado ou do presente sirvam para encorajar a caminhada de outras pessoas, que o nosso testemunho seja vivo e a nossa lembrança de que o Senhor está trabalhando, de que há poder nas palavras do Senhor. Tudo isso nos leve em frente, em nome de Jesus, o Senhor da nossa vida. Não somos dos que retrocedem. O Senhor não nos deu espírito de covardia. Nós somos do Senhor, e em nome do Senhor nós vamos prosseguir a caminhada, a despeito de toda luta, de toda batalha, de todo discurso de falência, de destruição, de morte. Nós somos sustentados pelo Senhor da nossa vida, e em nome do Senhor nós vamos avançar. Pai, nós entregamos todas essas questões nas mãos do Senhor, como nós entregamos as nossas súplicas. Nós oramos pela cura dos enfermos em nome de Jesus. Nós oramos e pedimos ao Senhor a cura da depressão, a cura de síndrome do pânico, de tantas síndromes que têm mexido com a nossa mente, em especial nos últimos meses. Pai, o Senhor é poderoso para nos curar. O Senhor pode usar os profissionais, e nós pedimos que eles sejam altamente usados pelo Senhor. Promova, Pai, para a glória do Senhor, a cura em nome de Jesus. Pai, nós oramos por consolo aos corações enlutados. Há muitos chorando, e somente o Senhor é capaz de trazer o consolo e o conforto do Espírito Santo. Pai, nós oramos pelo nosso trabalho.
Oramos pelos nossos estudos, reta final dos estudos dos nossos filhos, reta final dos nossos estudos para aqueles que estão na universidade, fazendo seus cursos. Pai, dá a tua bênção, a tua graça, haja de forma soberana, poderosa na vida desses irmãos e irmãs. Pai, nós também queremos agradecer ao Senhor pelos aniversariantes de vida e de casamento, que hoje estão com seus corações ainda mais agradecidos. Nós agradecemos pela provisão, porque o pão nosso de cada dia não tem nos faltado. Nós agradecemos pela alegria, pela esperança, pela paz. Nós te agradecemos pela salvação em Jesus Cristo. Nós te agradecemos pela fé. São tantos motivos pelos quais nós queremos dar graças ao Senhor nesta hora. E queremos nos unir como família e declarar que se essa bênção que nós estamos buscando, se for da vontade do Senhor, ela virá. Se demorar, o Senhor vai nos dar paciência. E se não for da vontade do Senhor, o Senhor vai nos dar a paz. Nós nunca estamos perdidos, porque fomos achados, encontrados pelo Senhor Jesus. E aqueles a quem Ele acha, nunca mais serão deixados de lado. É assim que nós agradecemos e glorificamos o nome do Senhor. Em Cristo Jesus. Amém. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Nós te agradecemos, Senhor, que estamos na tua casa, que estamos sendo abençoados neste culto. Nós te agradecemos, Senhor, porque mais uma vez o conselho pode se reunir, e é com muita alegria que o conselho se reúne nesta hora, para receber mais uma família bendita do Senhor, a comunhão da igreja. Chamamos para estar aqui conosco o Alex Barbosa da Silva, a Caroline dos Santos Pereira Barbosa, que vem trazendo o pequeno Martim Pereira Barbosa para serem recebidos como novos membros da Igreja Presbiteriana das Américas. Nós acolhemos essa família com muito carinho, com muito respeito, com muita alegria. Né, Martim? É ou não é? Alex, Deus abençoe, meu filho. Alex foi recém-operado, meus irmãos e minhas irmãs. Estava andando de skate e machucou e precisou ser operado. Vem, Martim. Martim tem o nome dele por causa de Martinho Lutero. É um protestante. Não é isso, Alex? É um protestante. E o pai não pode pegar, né, Alex? Aí, ó, tá preparado para ser pai. Hein? Que isso, hein, igreja?
preparado para ser pai, olha aí, vai ter festa, alegria. Carol, Martim e Alex, nós somos gratos a Deus pela vida de vocês, a chegada até aqui, as bênçãos de Deus, a graça do Senhor sobre a vida de vocês, a perspectiva de uma vida ministerial na presença do Senhor, a alegria de ter um menino tão feliz e tão abençoado. Que o Senhor renove sobre vocês, sobre a sua casa, Alex, Carol e Martim, doces e poderosas bênçãos do Altíssimo. Nós vamos orar com o presbítero Marcelo, pedindo ao Senhor que abençoe vocês grandemente e que esta caminhada de fé na presença do Senhor seja ainda mais intensa para a glória dele, em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos nesse dia pela vida do Alex, da Caroline e do Martim. E nós os recebemos aqui, Senhor, com muita alegria no nosso coração como igreja. Ó Deus, nessa hora, como membros da Igreja das Américas, Senhor, e que sabendo que o Senhor tem trazido eles até aqui, como resposta de oração, como, ó Deus, atendendo aquilo que o Senhor tem colocado no coração de cada um de nós, de enviar mais, Senhor, mais e mais obreiros para a sua seara. Nós os recebemos aqui com alegria, Pai, porque eles são chamados por Ti, escolhidos Teus, Senhor. E nós aqui, ó Deus, os acolhemos como família da fé, como igreja, como comunidade da fé. Ó Deus, abençoa essa família, Senhor. Abençoa a Alex, a Carolina e o Martim. Seja com eles, Senhor, vai adiante, abre as portas, Senhor, e opera conforme a Tua vontade, de acordo com a palavra que nós ouvimos hoje, que assim se cumpra na vida deles. Por isso nós somos gratos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Martim, Carol, Alex, que Deus renove sobre vocês as bênçãos dele, que vocês sejam muito abençoados em nosso meio. Eu quero declarar agora com alegria que a partir desse instante vocês são oficialmente membros da Igreja Presbiteriana das Américas. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Bênção pura, meus irmãos e minhas irmãs, que Deus nos dê um domingão abençoado pelo Senhor em nome de Jesus. Agora eu quero dizer para você que dia 25 de novembro, você tem que separar essa data na sua agenda, porque 25 de novembro é o Dia Nacional de Ação de Graças. Dia Nacional de Ação de Graças é uma noite onde nós vamos cultuar a Deus e agradecer ao Senhor por todas as bênçãos que nós recebemos até aqui. É uma noite histórica, meus irmãos, é aquela noite que a gente marca na agenda e não perde em hipótese alguma, porque é uma noite que vai abençoar a nossa vida, noite pela qual nós vamos dar graças a Deus que nós chegamos até aqui. Olha, deixa eu falar para você, cada ano que passa, e este ano de forma especial, dizer até aqui nos ajudou o Senhor, não pode ser retórica. Está entendendo o que eu estou falando? Para aqueles que já enfrentaram uma doença grave, toda vez que alguém canta parabéns e sim, mais um ano de vida, isso não pode ser retórica. A gente sabe o quanto mais um ano é um presente, mais um ano é um presente. Este ano, de forma especial, nós estamos olhando para trás e pensando, meu Deus, o Senhor nos trouxe até aqui nos ajudou o Senhor, estamos aqui, vamos celebrar e vamos agradecer ao Senhor. E quer dizer mais, no dia 25 de novembro será a abertura do Natal das Américas. E nós vamos, a partir do 25 até o outro 25, celebrar o Natal, para celebrar o Natal com toda a alegria, gratidão e louvor ao Senhor em nome de Jesus. Se você é grato a Deus por algo que Ele ministrou à sua vida ao longo desses anos, fique de pé. Nós vamos receber a bênção apostólica, vamos para uma tarde abençoada na presença de Deus, reservando na nossa agenda 25 de novembro, é uma quinta-feira, é a quarta quinta-feira do mês, 25 de novembro às 20 horas, estaremos juntos na presença de Deus para celebrarmos com alegria o Dia Nacional de Ação de Graças. Ei, Jesus me abana, vai ser bênção.
Logo mais às 7h estaremos juntos para cultuar ao Senhor. Mais uma noite abençoada na presença de Deus. Nós vamos receber a bênção, vamos cantar um amém quíntuplo, depois vamos nos assentar e receber a orientação do time de diaconia e do time de acolhimento quanto à nossa saída. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor maravilhoso de Deus, o nosso Pai, que as consolações, a comunhão e a unção do Espírito Santo de Deus serão derramadas sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família, seu trabalho, seus estudos, sobre a nossa igreja, sobre todas as igrejas e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém.